aula, espero que a gente ainda tenha muita oportunidade aí, tanto, assim, não só de finanças, né? Mas tem tantas áreas legais de trabalhar, né, Manu? Também com o pessoal tem tanta carência de contratação, tanta carência da visão de marketing, dentre outras coisas, então, legal. Gente, eu vou reforçar o pedido da Manu aqui, vocês têm uma oportunidade única, única, certo? De ter acesso a pessoas que trabalham na área administrativa da Stone, cuidando com finanças, cuidando da operação, cuidando de coisas grandes dentro da Stone e te ajudar, né? Então, assim, olha que legal isso. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Quase nunca. Uma pessoa lá dedicar um tempo dela para te ajudar, certo? Uma pessoa capacitada, uma pessoa formada, uma pessoa que tem desafios grandes, que lidam com muito dinheiro e que pode te ajudar no seu projeto também. Então, eu só quero aqui reforçar o pedido da Manu, vocês têm uma oportunidade única, tá, gente, aqui dentro, de ter esse tipo de suporte. É muito legal, tá bom? Então, aproveite, aproveite, não deixa passar, não. Tem muita gente que fala assim, ah, não, é gratuito, às vezes, e tem isso, tá, Manu? Eu já fiz vários testes aqui de marketing, de outras coisas. Quando o negócio é gratuito, a galera às vezes não coloca fé, fala, ah, não tem qualidade, não sei o quê, mas, gente, galera, dedicação total ali, entendeu? Então, o pessoal realmente ajuda. Então, aproveita, aproveita. É tipo aquele caro de graça. Tipo, o negócio seria caro, mas para você vai ser de graça, então aproveita, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Falando do conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre crescimento, expansão de empresa. Então, o conteúdo de hoje ele é voltado para aquelas pessoas que estão pensando em dar um passinho a mais no negócio. E pode estar em várias fases diferentes. Você pode estar numa fase de um negócio extremamente informal, e você, será que eu alugo um lugar, coloco minha loja ali? Às vezes você já tem alguma coisa rodando, e você precisa de um ajudante, mas será que eu consigo pagar o ajudante? Certo? Ou você está precisando comprar um equipamento, um veículo, alguma coisa de suporte para te ajudar mais aí a ter resultado melhor na sua empresa, conseguir personalizar coisa que você não está conseguindo fazer hoje. E tudo isso, ele exige investimento, dinheiro, gasto. E às vezes a gente não faz por quê? Será que eu vou conseguir pagar? Essa dúvida que está ali por trás, certo? Certo, Carlos? Certo, Carla? Então, essa pergunta que está ali por trás. Será que eu vou conseguir pagar? Tem alguém que está nessa situação aqui, gente? Coloca aqui no chat. Alguém aqui está nessa situação, está pensando em aumentar o negócio, em comprar alguma coisa, investir, mas tem medo de não conseguir pagar? Ou alugar um ponto comercial? Tem, né? Ó, um monte de gente dando joinha. Então, eu vou explicar para vocês agora como vocês vão saber se vocês vão conseguir pagar ou não. Olha só que legal. Esse tipo de conteúdo você não encontra. Então, é algo assim que eu produzi exclusivamente para vocês aqui, tá? De uma forma muito simples, para que vocês consigam ter acesso a esse tipo de base para tomada de decisão. E às vezes você pode postergar um pouquinho seu projeto, ou às vezes você pode começar a fazer agora, porque você ganhou segurança para fazer agora. E é isso que a gente quer trabalhar com vocês. Vocês tenham segurança na tomada de decisão de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir uma planilhinha aqui, e é uma planilha que, inclusive, muito parecida com uma outra planilha que a gente já tinha trabalhado. Vou pegar ela aqui, ó. Pronto. Compartilhar. Me fala aí se vocês estão enxergando a planilha direitinho. Tá conseguindo ver, Sofia? Tá? Joia? Beleza. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? A gente tem um modelinho que, inclusive, quem não participou das outras aulas, lá dentro da plataforma, tem as aulas gravadas, as últimas, né? Está disponibilizado lá, inclusive, com essa montagem. Ó, tô vendo aluno meu aqui também, convidei, viu, Manu? Convidei a minha galerinha também, uma galerinha aí, falei assim, ó, tem gente chegando, o Hudson aí, ó, ponta firmíssimo. O Hudson só me conhece há uns 10 anos só, tá aí também, participando. E qual que é a pegada aqui, gente? É o seguinte, quem não assistiu as aulinhas gravadas, as últimas, tem acesso lá na plataforma, pode ver a aulinha que eu dei sobre preço, a influência do preço nas finanças, né? Isso é uma coisa que o Hudson aqui, ele já está cansado de saber. As coisinhas aqui que ele já está descansado de saber. O que a gente vai ver aqui, né?
a gente vai ver algumas mudanças que você vai fazer nessa estrutura financeira aqui, nessa visão financeira do negócio, que eu vou repassar os temas como se fosse uma revisão do que a gente viu, porque a gente falou de precificação, a gente falou de finanças, a gente falou sobre conduta, a gente falou sobre a influência do preço nas finanças, a gente falou sobre lucro, geração de caixa, sobre limites de retirada, ponto de equilíbrio, a gente falou um monte de coisinha, né, muito importantes, são coisas pequenas e importantes. E hoje a gente vai falar sobre essa questão do investimento. Tá? O investimento que a gente faz, se ele se paga ou não. Como a gente sabe? Então, a gente precisa, antes, dar uma revisada nesse modelinho aqui, que tem as informações financeiras da empresa. Primeira coisa que a gente tem aqui é o faturamento da empresa. Vou repassar rápido pelos temas, só para vocês entenderem, tá? Para todo mundo estar alinhado, porque tem muita gente que é a primeira vez aqui. Então, a gente tem o faturamento da empresa. O que é o faturamento da empresa? A soma do valor das vendas que você fez. Você é um prestador de serviço, você fechou 10 contratos de R$1.000, tá aqui, R$10.000. Ah, se você é vendedor de produto, você vendeu bolo, você vendeu artesanato, você é um barbeiro, tá? Tá aqui a soma do seu faturamento na sua barbearia. Beleza? A soma do valor de venda dos seus bolos no mês. É o faturamento. Beleza. O faturamento não vai direto para o seu bolso, certo? A gente viu aqui em outras aulas sobre isso. O que a gente tem aqui? A gente tem um imposto que a gente paga, né? Quem é MEI está pagando uma alíquota menorzinha de imposto, 70 e poucos reais. Quem já tem uma microempresa aberta vai pagar, provavelmente, o Simples Nacional sobre o faturamento emitido da empresa. Então, geralmente, dependendo da atividade, pode ser 4 e pouco, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10, pode ser 16, tá? Dependendo da sua atividade. Cada atividade tem um imposto diferente. Aqui, a gente usou só como referência 5%, que dá R$500 sobre 10 mil. Só para usar como modelo. A taxa de venda, o que é a taxa de venda? É o quanto você pagou, por exemplo, para vender isso, para receber esse dinheiro. Se você vende, por exemplo, parcelado, se você vende no cartão de crédito, se você vende por boleto, você soma as tarifas que você paga para a máquina, para o boleto, etc., vai dar essa taxa aqui. Eu coloquei uma taxa média de 3% aqui, tá? Aí depende da plataforma, depende se você está usando Stone aí, se você faz, por exemplo, um parcelamento, você vai ter os valores de taxa de juros da maquininha da Stone, da Tom, certo? Que vai dar um valor. E esse valor a gente colocou em reais aqui, quanto você está pagando sobre o faturamento, tá bom? Isso daqui é um exemplo, tá, gente? Não significa que é esse valor cravado para todo mundo. Varia. Comissão. O que é comissão? Às vezes você pode pagar para alguém que te ajudou a vender. Acontece, né? Ah, uma pessoa me indicou, vou dar R$100 para ela, vou dar R$200, ou tem um vendedorzinho que trabalha para mim, eu pago 3%. Uma lojinha de roupa, deixa uma vendedora, se ela vende o produto, tem um salarinho fixo, mais um percentual, por exemplo. Tá bom? Aí, isso aqui é a comissão, que é o variável, seria esse percentual. Tem embalagens, pode ser a sacolinha que você usa, pode ser se você tem um delivery, um restaurante, você tem aquela embalagem de isopor, com a sacolinha, você tem aquela embalagem de papel pardo, né? Aquele papel mais escuro que você faz, embala seus produtos, etc. Sacolas melhorzinhas também, entra tudo em embalagem aqui. Você tem essas embalagens, você usa embalagem, então você tem o custo dessa embalagem. Frete, às vezes você faz entrega direto na casa do cliente, às vezes você envia pelos correios, tem gente que tem negocinho no Mercado Livre, na Magazine Luiza, em Marketplace, etc e tal, e aí precisa enviar esses produtos e paga frete por isso também, né? Claro, e quando você vende Marketplace, as taxas são muito maiores. Eu tenho aqui na nossa média da base dos nossos clientes, a gente tem mais ou menos uma média de 30% que a gente vê de taxa quando você vende no Marketplace. Então, se você fatura 10 mil no Marketplace, fica R$3.000 para o Marketplace, em média, só para vocês terem uma noção, tá, gente? Para quem não conhece muito. E aí, tem um ponto aqui que é muito importante, que é o custo de compra
Se você revende produto, compra e vende, é o valor da mercadoria que você comprou no mês. Se você fabrica, tá? É o valor aqui que você teve de ingredientes que você comprou para fabricar, etc. Se você tem um restaurante, é o valor total de compras que você fez para esse restaurante no mês. Então, é o que você tem comprado para a sua empresa, que provavelmente supriu o seu estoque, ou para produzir alguma coisa, ou um produto que você foi vender. Tá bom? Então, esse aqui é o valor de compra. Tudo isso é tirado do seu faturamento. Isso aqui é uma revisão que a gente está fazendo nos pontos anteriores para a gente poder avançar nesse aqui, tá, gente? Então, vamos fazer uma conta aqui. 10 mil menos 500, menos 300, menos 100, menos 100, menos 200, menos 4 mil, sobra 4.800. Todos esses itens aqui, você percebe que não tem nenhuma despesa fixa aqui, não tem aluguel, não tem conta de luz, não tem conta de gás, não tem telefone. Por que não tem? Porque aqui só estão os variáveis, que a gente chama, os gastos variáveis. Gastos variáveis associados ao faturamento, associados à sua produção. O que são gastos variáveis? Se eu vendo mais, eu tenho mais esses gastos. Se eu vendo menos, eu tenho menos. Então, se você fatura mais, você tem mais imposto? Sim. Se você fatura mais, você paga mais taxa de recebimento? Sim. Se você fatura mais, você vai pagar mais comissão? Tudo isso em valor, né? Em reais? Sim. Se você vender mais, vai usar mais embalagem, vai ter que comprar mais embalagem? Sim. Vai fazer mais entrega? Provavelmente vai ter que comprar mais ingredientes, produtos, assim por diante também. Então, todos esses caras estão associados a aumento de faturamento. O nome disso é gasto variável. Então, o faturamento menos os gastos variáveis, tá dando isso daqui, que é a margem de contribuição total. Essa margem de contribuição total é o primeiro lucro da empresa. É uma primeira margem calculada que é muito importante, que inclusive a gente vai usar na aula de hoje. Por isso que a gente separou ela aqui. Porque a gente usa muito ela para fazer esses cálculos de, vale a pena expandir? Vale a pena pagar por isso? Pô, até quanto vale a pena? Quanto vale a pena eu gastar nisso para eu ter um retorno X? Ou quanto que eu preciso ter de retorno para poder gastar isso? Tá? Então, a margem de contribuição, gente, quem não estiver anotando, anota, tá? Fazer aqui um parênteses. Anota, porque esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu vou passar de uma forma muito simples, para vocês tomarem decisões de forma simples. E difícil você encontrar isso. As pessoas complicam demais. Então, eu vou passar de uma forma simples, aproveite e anota, para você não ter que assistir de novo, até porque você precisa do seu tempo aí, dedicar o seu tempo também para outras coisas, ficar reassistindo, refazendo a mesma coisa, né? Às vezes você não tenha tempo para isso, e talvez você até fale, vou rever depois, não vê. Então, anota, para garantir o seu aprendizado. Despesa fixa. Despesa fixa é tudo aquilo que você paga, independente se você está faturando mais ou menos. Você paga uma conta de telefone aí que você usa para atender seus clientes, você paga, às vezes, um ajudante, você paga, às vezes, um aluguel, tá? Isso é despesa fixa. Beleza? Então tá bom. Rodrigo, se eu aumento o faturamento, aumenta a despesa fixa? Não. Não. Agora, em algumas situações, você já chegou no limite, você não consegue mais produzir mais, você não consegue mais atender, você não consegue vender além daquilo pela situação que a sua empresa está. Então você precisa expandir. Porque você não consegue crescer mais naquela estrutura. Às vezes você precisa expandir. Você precisa contratar alguém, comprar algum equipamento, algum veículo, um maquinário, ir para um novo ponto comercial onde você vai pagar mais caro e assim por diante. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar a sua despesa fixa, provavelmente. Ou você vai fazer um investimento que você vai ter que pagar também. Rodrigo, vou ter que fazer um financiamento aqui. Eu vou conseguir pagar esse financiamento? É isso que a gente vai responder. Então, só para finalizar essa tabelinha aqui, o lucro mais líquido que a gente tem na geração da empresa é esse lucro que eu chamo de lucro gerencial, que ele é o quê? O faturamento menos os gastos variáveis, menos as despesas fixas. Então, quando você coloca 10 mil menos esses caras, menos os 1.500 da despesa fixa que está aqui, dá 3.300. Uma outra forma de fazer é pegar a margem de contribuição, que já está calculada, que já é os 10 mil menos esses carinhas aqui de cima, e você tirar a despesa fixa também, vai dar o lucro gerencial, tá? Isso daqui é a renda gerada pela sua empresa. É como se fosse um grande salário gerado pela sua empresa.
a sua empresa, seja de serviço, seja vendedora de produto, um restaurante, ela gera uma renda. Essa renda não é o faturamento, a renda é o que sobra do faturamento, e o que sobra do faturamento é o lucro gerencial. Então, a gente falou em uma das aulas aqui, que uma das coisas que é importante a gente saber o lucro gerencial, um dos motivos pelo qual é importante a gente saber o lucro gerencial é o fato da gente saber se a gente pode retirar, quanto que a gente pode retirar da nossa empresa, quanto que a gente pode gastar do dinheiro da nossa empresa. A gente não pode pegar simplesmente porque tem dinheiro em caixa e sair gastando. A gente falou sobre isso, fez cálculo sobre isso e está gravado também. E o último item aqui é um item que se chama geração de caixa. O que é geração de caixa? Minha empresa gerou uma renda. Olha, gerou um grande salário de 3.300. Esse eu poderia usar. Só que eu usei só 3.000. O que vai acontecer? Vai sobrar R$300 aí na sua conta da operação daquele mês. Se você tem um mês que gera R$300, no outro mês gera 500, no outro mês gera 300, chegou depois de um tempo, você vai olhar para sua conta corrente, tem 5.000 lá. Porque você está acumulando aquele dinheirinho todo mês. Porque você produziu o dinheiro e não usou todo ele. Tá dando para entender aqui, gente? Até aqui, como que tá aí o entendimento? Como que tá aí o entendimento? Espera que eu perdi aqui agora a coisa na minha aba, que tem 1000 coisinhas abertas. Aqui, ó. Pronto. Como que tá o entendimento aí, gente? Até agora. Tá dando para acompanhar? Naldo, tá indo? Joia? Tem mais alguém aqui, mas eu sei que ela tá usando o celular de outra pessoa e tá com o nome de Gideon. Não sei se é o nome dela. Né? Eu sei. Então, eu ia falar assim, e aí, Gideon? Mas não é, né? Então, assim, Carla, tá acompanhando? Tá acompanhando, Carla? Alessandra. Pronto, a Alessandra tá no celular do Gideon. Pronto. Tá acompanhando. Tá acompanhando? Tá funcionando aí? Travou algum lugar ou não? Tá indo bem até agora? Travou. Tá indo? Deu uma travadinha. É que o celular é do meu filho, tá no e-mail dele. Meu celular pifou. Então tá bom, não tem problema não. Fica tranquilo. O que importa é que você tá aqui, tá bom? Não importa se você entra com celular, com tablet, com computador, o celular do vizinho, não importa, tá bom? Desde que vocês estejam aqui. Então vamos lá, quem mais está aqui? Hudson. Eu Como sou a que tá aí, Alexandra. Hudson? Tá dando para acompanhar? Tá? Os caras têm uma empresa de massa de pastel lá no Rio de Janeiro. Já comi os pastéis desse rapaz, cara. Melhor massa de pastel aí do Brasil. Vamos lá. Fiz um merchan para você aí, Hudson. Seguindo. Vamos lá, gente. Compartilhar de novo a tela Aquele aqui. peitoral. Eu estou em aula online, vai guardar o material. Pronto. Manu, acho que quem tiver como administrador, se puder mutar, eu acho que quem tiver áudio aberto, tá? Combinado. Pronto. Vamos lá. Voltando para a planilha. Então, até aqui vocês entenderam a estrutura aqui da geração do lucro. Quando a gente quer expandir, então, vamos lá, vou fazer algumas perguntas para vocês aqui no chat. Antes de vocês, que aí eu vou anotar aqui, vai. Fazer algumas perguntas para vocês no chat. Me diz aí o que vocês têm pensado em comprar, ou contratar, ou fazer para aumentar o seu negócio. Coloca aí no chat, por favor. Eu quero saber da empresa de vocês. Alguns de vocês falam, pô, eu tô pensando mesmo, Rodrigo, em gastar mais com isso quero saber. Coloca aí no chat que eu quero ver. O que vocês estão pretendendo fazer? Vocês estão em dúvida? Só para usar com algumas referências aqui. Contratar umas IAs, fazer tráfego, legal. Quem mais? Quem mais? Vamos colocar mais aí no chat. Quero ver. Maquinário. Legal, a Priscila. Máquina de frango, Carla. Pô, que legal. E uma ajudante também. Investir na identidade visual, ou seja, melhorar aí, né? Beleza, a identidade visual muito bom também, para aumentar preço, né? Para aumentar preço, atrair mais cliente, trazer mais autoridade, credibilidade para produto, para serviço.
Comprar a loja que trabalho, a Rose aí, ó, tá certo, Rose. É isso aí, tem que ser ambiciosa mesmo. Ó, fachada moderna. Legal, vai modernizar a fachada, social media, tá pensando em contratar uma social media Cíntia, expandir a equipe comercial, brigadeiro gourmet, venda preciso, trabalhar como sacola e caixa para atender bem com os dois finos, para trabalhar no Instagram da marca, contratar uma equipe maquinária. Tô gostando da participação, hein, gente? Salgados para festa, dobrar vendas, investir em funcionários, local de entrega salgadinhos. Muito bom. Então, a gente vai pegar tudo isso que vocês escreveram e colocar em algumas categorias aqui para a gente ficar mais fácil de entender. Vamos lá compartilhar. Ó, vamos lá. Primeira categoria. Vamos colocar a categoria aqui, equipamentos. Aqui pode ter veículo, pode ter maquinário, tá bom? Uma outra categoria é funcionários ou ajudantes. Vou colocar funcionários aqui. Outra categoria, tá aqui, reformas. Outra categoria que eu vi aí também, tá? Serviços ou sistemas, ó. Serviços, que é no caso da contratar uma social media, ou um sistema, uma IA, etc. Estou colocando em serviços ou apps aqui, ó. Apps, sistemas, etc. Né? E tinha uma outra aí também, que era a questão de investir, que era comprar o negócio em si. Né? Então tinha isso também. Eu vou pegar esses 4 aqui como principais e a gente vai fazer algumas simulações, tá bom? Então, digamos que para a compra do equipamento, esse equipamento que você quer comprar custe, vamos lá, R$5.000. Vou colocar aqui nesse mesmo padrão. Digamos que seja R$5.000 esse equipamento. Ou o funcionário, o ajudante que você quer contratar, vai ser 1.500 para você por mês. Ou a reforma que você quer fazer, vai ser R$10.000. Tá? Ou o serviço que você quer contratar, aplicativo, etc., vai ser R$500 por mês. Tá bom? Legal. Coloquei alguns exemplos, alguns valores diferentes aqui. Equipamento, se você for comprar à vista, você vai pagar os 5.000, né? Se você for comprar no cartão de crédito, etc., você vai pagar 5.000. Se você for parcelar, aí depende do parcelamento. Então, você compra à vista, paga isso aqui. Se você paga parcelado, digamos que você vai pagar parcelas de R$500, por exemplo. Vou colocar aqui um exemplo. Parcelas de R$500. Aqui no funcionário, já é o valor da parcela. Por quê? Porque você paga todo mês ali, então é um valor que você vai pagar todo mês por esse ajudante, por essa pessoa que vai te ajudar aí. Ó, reformas. Reforma, muitas vezes, puxa, eu não vou conseguir parcelar em 10 vezes, mas vou precisar, sei lá, se ser 3 pagamentos, mais ou menos, vou colocar 3.500 aqui, cada um. Vai estourar um pouquinho 10.000, 3.500, né? 3.500 em 3 vezes, por exemplo. E o serviço também, vamos colocar como uma visão mensal. Então, uma visão mensal que você pode precisar para cada um desses temas é isso daqui. O que a gente está querendo? Expandir a empresa. Expandir a empresa. Legal. Rodrigo, eu vou conseguir pagar esses R$500 de parcela de equipamento na minha empresa? Digamos que seja essa empresa e ela está avaliando essas possibilidades aqui. Comprar o equipamento, contratar um funcionário, fazer uma reforma, ou contratar serviços, aplicativos, sistema, IA, etc. R$500. Rodrigo, eu consigo pagar? Então, vamos lá. Se a gente simplesmente pega o valor da parcela e coloca aqui nessa despesa fixa, vamos simular quanto vai ficar? Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é igual a 500, 1.500, mais, vou deixar aqui do lado para a gente simular. Então, hoje, a despesa fixa é 1.500, certo?
mas você vai agregar algumas outras coisinhas aqui. Geralmente, gente, algumas coisinhas aqui eu considero como investimento, tem outras formas de calcular, mas eu vou simplificar hoje para vocês, colocando aqui dentro de despesa fixa. Tudo que eu vou colocar aqui, vai colocar dentro de despesa fixa para vocês, tá? Por quê? Porque, assim, o fato de você ter equipamento, funcionário, reforma, serviço ou app, ele não está necessariamente associado a um aumento de faturamento. Às vezes sim, às vezes não, mas você não consegue associar tão bem. A gente vai ter que simular isso, tá? Então, beleza. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos colocar essa primeira situação, que é do equipamento, aqui na despesa fixa. Então, a gente vai colocar esses R$ 500 aqui. Vou colocar aqui no mesmo padrão. E colocando esses R$ 500 aqui, a gente passa a ter 2.000 de despesa fixa. Então, vamos entender o que aconteceu com essa empresa. Essa empresa, ela passou a lucrar R$ 2.800. Antes, ela lucrava quanto? R$ 3.300. Agora, ela está lucrando R$ 2.800. Ainda está lucrando. Perfeito. Só que o sócio continua tirando 3.000 entre gastos pessoais, retirada, etc. Eu sei que no começo mistura muito finanças pessoal com o negócio, mas os gastos pessoais, que a pessoa compra comida, paga mensalidade de filho, ou gasolina, ou aluguel de casa, não sei, tá aqui, tá nesse bolo, tá bom, gente? São os gastos que você tem. Tá no rolê. Oi? Oi? Alguém chamou? Não? Escapou o áudio aí, foi? Acho que foi, Rô. Oi, Manu? Acho que escapou o áudio de alguém. Ah, tá bom. Parecia a sua voz. Por isso que eu parei. Deixa eu voltar aqui. Beleza, então vamos lá. Olha só, gente, que legal. Voltando aqui à linha de raciocínio. Então, o que aconteceu? A empresa ela passou a ter uma renda, gerar uma renda, vou chamar isso aqui de renda, para vocês lembrarem que foi mais fácil. A renda gerada pela sua empresa. De 2.800. Só que os sócios, os donos da empresa, marido e mulher, irmãos, ou dono único, tirou R$ 3.000 aqui entre gastos pessoais, retirada, etc. e tal. 2.800 menos 3.000 dá 200 negativo. O que significa isso? Significa que nesse cenário em que você coloca esse equipamento de R$ 500, ele passa a não pagar as contas. Você começa a ter um problema de caixa de R$ 200 por mês. O que é um problema de caixa de R$ 200 por mês? Significa que, por mais que você esteja tirando 3.000 aqui, você está afundando o seu caixa. Se você olhar para a sua conta corrente, ela está zerada, de repente ela está menos 200. E se você continuar nesse ciclo, ela vai estar menos 400, menos 600, menos 800, menos 1.000. Aí você entrou no cheque especial, aí você pega o empréstimo, aí você coloca, e ela continua afundando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente tem essa geração de caixa negativa, significa que a empresa não está gerando toda a renda necessária. Pô, Rodrigo, mas não é tão simples assim, certo? Não, não é. Por quê? Porque quando a pessoa ela está pensando em investir na empresa dela, ou um equipamento, um funcionário, uma reforma, um serviço, ou app, ou, vou até colocar um outro carinho aqui, aluguel. Um aluguel adicional, um gasto adicional com aluguel. Digamos que seja R$ 1.000 a mais que a pessoa vai pagar em aluguel aqui. Ela vai mudar de ponto e vai pagar R$ 1.000 a mais no aluguel. O que acontece? Você espera um aumento de resultado da sua empresa. Então, por mais que esses carinhas, alguns deles sejam despesa fixa, etc., outros investimentos, né, equipamento e tal, você pode ver cada item desse como um investimento na sua empresa. Cada item desse como um investimento na sua empresa. Então, se eu estou colocando esse equipamento, o quanto eu vou poder produzir mais, vender mais, atender mais? Porque isso vai ter um reflexo no seu faturamento.
E depois desse aumento de faturamento, de mudança, às vezes você fala assim, não, com esse equipamento eu consigo produzir algo que eu tenho que comprar de alguém. E eu já vou ter essa economia. Vamos fazer esse exemplo. Ó, estou comprando esse equipamento e agora eu não preciso mais comprar de uma outra empresa tal item. E ao invés de eu gastar 4 mil com compras, eu passo a gastar 3 mil com compras. O que vai acontecer? O meu lucro vai para R$ 3.800, mesmo gastando os R$ 500 por mês. O que aconteceu aqui? Quem lembra quanto era o lucro anterior? Quem lembra quanto era o lucro anterior aí? Coloca no chat. Qual era o lucro inicial? Primeiro lucro que a gente colocou. Primeiro lucro que a gente colocou, qual era? Vou lembrar vocês aqui, ó. 3.300. Aí a gente colocou os 500 do equipamento. Só que o equipamento gerou uma economia de compra para você. Você antes comprava 4 mil, agora passa a comprar 3. O que aconteceu? Seu lucro aumentou de 3.300 para 3.800. Então, isso é um investimento que vale a pena. Expandir dessa forma vai te ajudar a gerar mais lucro. Beleza até aqui, gente? Beleza? Deixa eu ver um pouquinho a carinha de vocês agora aqui. Tá tudo bem? Vocês viram ali a simulação, como é simplesinha? O que aconteceu? Você pega e mexe ali, né? Então, assim, você tem R$ 500 a mais de gasto. Ao mesmo tempo, você tem uma receita adicional ali. Uma receita não, uma margem adicional. Porque você teve economia em compras. E a economia em compras é maior do que o valor da parcela do equipamento? Então vale a pena. Esse é um primeiro caso que a gente está simulando aqui. Tá bom? Vocês viram que o lucro aumentou? Se o lucro está aumentando, está valendo a pena. Fechou? Vamos para uma segunda simulação. Segunda simulação. Boa. Gideon está falando que o volume está baixo. Está baixo para todo mundo ou não? É só para ela mesmo? Só para a Alessandra? Sei que é a Alessandra aqui. Chamei de Gideon porque eu li. Acho que está ok, né? Então vamos lá. Ó, seguindo. Então vamos lá, gente. Vamos para o segundo caso. Funcionário. Rodrigo, vou contratar um funcionário ou um ajudante. Vamos voltar esse carinha aqui para a situação inicial. Lembra que eu tinha um lucro de 3.300 inicialmente. Vou contratar um ajudante, um funcionário. Legal. Esse funcionário vai me custar 1.500. Então, aqui vai somar mais 1.500. Vai para 3 mil. Beleza? Despesa fixa saiu de 1.500 foi para 3 mil, porque a gente somou mais 1.500 por mês de funcionário. Só que Gideon. Esse funcionário, ele vai me ajudar a aumentar o meu faturamento. Por quê? Porque hoje eu estou muito na produção e se eu pegasse os contatos das clientes e conseguisse atender melhor, às vezes eu demoro para responder o WhatsApp e tem um monte de situação lá, e se eu colocar um ajudante aqui, eu vou ter um monte de pedido que eu estou perdendo, o meu faturamento ele vai sair de 10 mil e vai para 13 mil. Será que vale a pena? Vai aumentar uns 30% do meu faturamento. Vamos simular? Opa, virou 130 mil. É bom, né? Aí não precisa nem pensar muito. 13 mil virou faturamento. Vamos ver se vale a pena? Então, olha só. Com 13 mil de faturamento, esses carinhas aqui, eles tinham que ser variáveis. Eles vão aumentar um pouquinho, tá? Eu precisaria colocar aqui isso em percentual. Vou ter que fazer a simulação aqui do lado até. Ó, se esse cara aqui ele vai para 13 mil, todo esse carinha aqui vai aumentar. O que eu vou fazer com vocês, que é um jeito muito mais simples de você saber se vale a pena ou não investir. Esse cálculo aqui, gente, anota. Eu vou passar um cálculo bem simples e vai ser válido para funcionário, reforma, serviço e aluguel. Olha só. Uma forma seria você colocar 13 mil aqui, recalcular os impostos, quanto seria a taxa de venda, comissão, embalagem, frete, tudo, para o novo faturamento. Por quê? Se aumenta o faturamento, também aumenta todos os outros itens. Só que você não precisa fazer isso. Você não precisa recalcular isso. Não precisa. O que você precisa fazer é o seguinte.
Não tem a margem de contribuição aqui? 4.800? Você vai dividir essa margem de contribuição pelo seu faturamento atual. Então, você vai pegar do jeitinho que está e vai dividir. Os 4.800 dividido pelos 10.000. Você vai ter um percentual. Nesse caso, 48%. Deu 4.800 dividido por 10.000, deu 48%. Então, relembrando, 4.800 dividido por 10.000 deu 48%. Essa é da situação atual da empresa. Você ainda não investiu, você quer saber se funciona. O quanto você precisa faturar a mais para pagar esse funcionário de 1.500 sem sacrificar o seu lucro? Boa pergunta. Como que a gente faz isso? Você pega esse valor, pode ser 500, 1.500, 3.500, 500, 1.000. Você pega esse valor aqui, que é o valor da parcela, e você divide pelo percentual da margem de contribuição. Vou repetir. Você vai pegar o valor do gasto a mais que você vai ter, do gasto adicional, do investimento adicional que você vai fazer, e você vai dividir pelo percentual da margem de contribuição. Vamos fazer isso agora. Quanto dá, Rodrigo? 1.500, que é o valor da parcela que a gente está fazendo aqui, dividido por 48%. Dá 3.125. 3.125. O que isso quer dizer, Rodrigo? Significa que, se você faturar 3.125 a mais, pelo fato de você ter feito algum desses investimentos, né, já pagaria a conta. Então, ele está falando aqui, se você faturar a mais 3.125, você consegue pagar os 1.500. Os 1.500 adicionais do funcionário tendo o mesmo lucro. Então, vamos simular aqui. Vamos pegar quanto que é 10.000 mais 3.125? Ó, 10.000 mais 3.125 dá 13.125. 13.125, tá? 13.125 menos o imposto a mais, uma taxa de venda a mais. Então, vamos pegar os percentuais antigos aqui, até para a gente fazer uma simulação bem legalzinha, tá vendo? Olha que legal que a gente vai fazer aqui, ó. Vou encostar esse carinha aqui, reduzir esse carinha aqui, pronto. Então, o que a gente vai fazer? Ó, esse cara aqui, ó, percentual. Pegar esse carinha, a gente vai carregar aqui para baixo. Colocar aqui. Esse carinha aqui, a gente vai fazer os percentuais. Colocar do lado, então, melhor aqui, ó. Vou deixar aqui só para simulação. Isso aqui é curiosidade. Vocês não precisam fazer o que eu estou fazendo agora, tá, gente? É só para validação, é só para curiosidade isso aqui. Pronto. Aqui a gente tem um faturamento. A gente vai colocar o faturamento 3.125 de faturamento. Qual que é o imposto novo? Porque aumentou o faturamento, o imposto novo vai ser 656. A taxa de venda nova vai ser em torno de R$390. A comissão vai aumentar um pouquinho também, porque o faturamento aumentou. A embalagem proporcionalmente também. A entrega e o frete também. As compras também vão aumentar proporcionalmente. Eu tenho uma nova margem de contribuição. Eu tenho a minha despesa, a minha atual despesa. E tenho também o meu novo lucro. Olha só que interessante. Qual foi o lucro que deu aqui? 3.300. O que significa isso? Se eu contrato um prestador de serviço
pago para esse prestador de serviço. Na 17. Aqui, ó. Vou pegar esse cara e vou arrastar para cá. Arrastar para cá para mostrar para vocês. Pronto. Tinha feito aquele investimento. Se eu pego e contrato um prestador de serviço, um funcionário ou um serviço, e eu tenho que pagar R$ 1.500 a mais, quanto eu tenho que vender a mais para pagar esse cara? 13.125 para manter o mesmo lucro. Não está aumentando o lucro. Está mantendo o mesmo lucro. Tá? Como a gente calculou isso, Rodrigo? Olha só, qual que era o mesmo lucro? 3.300. Lembra que o lucro passado era 3.300? Aqui, ó, para ter o lucro de 3.300, só que agora com uma despesa de 3.000, a gente precisa de 13.125. A partir daqui, já começa a gerar lucro adicional. Você começa a ter uma renda adicional gerada pela sua empresa. Como a gente calculou esses 3.125 a mais? A gente simplesmente pegou. Esse cara está aqui escondido. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Jogar ele para cá. Então, a gente simplesmente pegou o gasto adicional que a gente ia ter e dividiu pelo percentual da margem de contribuição. O que era a percentual da margem de contribuição? Margem de contribuição dividido pelo faturamento. Então, a gente pegou 1.500 e dividiu por 48%. Vamos fazer de novo com agora, ó. Vamos falar assim, olha, vou ter que pagar, Rodrigo, vou fazer uma reforma, pagar 3.500 na reforma. E aí, quanto que eu tenho que faturar mais depois que fizer essa reforma para pagar essa reforma e depois gerar lucro? Vamos lá? 3.500 a mais, você vai para uma despesa fixa de 5.000. Se a sua despesa fixa foi para 5.000, quanto você precisa faturar a mais? Sim, 3.500, que é o valor adicional que você está pagando aqui da parcela. Vou reduzir só um pouquinho esse cara. Pronto. 3.500 dividido por 48%. Dá 7.291. Então, se eu faturar 17.291 e 67 centavos, eu vou passar a ter quanto de lucro? 3.300. Então, eu consigo manter o meu lucro investindo 3.500 por mês se eu faturar 17.291. Isso, gente. Por que isso é importante? Isso funciona para tudo, ó. Pode ser os R$500 de serviço de pode ser os R$1.000 de aluguel, ó. Coloca R$1.000 aqui. R$1.000. R$1.000 dividido por 48%. Quanto que dá? 2.083. Então, você precisa faturar R$2.083 a mais para pagar esse aluguel. O ponto novo, para onde você vai mudar, possibilita que você fature 2.000 a mais? Ah, Rodrigo, isso brincando, eu estava pensando em triplicar. Ah, então, dá tranquilamente. Por quê? Porque você só precisa faturar 2.083,33. Você vai ter o mesmo lucro de hoje. Se você faturar 15.000 nesse ponto comercial novo, você já vai ter um lucro muito maior, 4.700. Se você faturar R$20.000 nesse ponto novo, você já vai ter o dobro de lucro, você vai ter 7.100 de renda gerada. E você vai poder tirar 6.000, 5.000, depende de quanto você quer investir, quanto você quer gerar de caixa e assim por diante. Legal, gente? Deu para entender aqui esses cálculos? Deu para entender? Joia, Naldo? Deu para entender? Você viu a importância? Gente, vocês viram a importância desse percentual, que é a margem de contribuição? Vocês viram a importância desse percentual? Quando a gente sabe, a gente faz vários cálculos com ele. Você viu que a gente... Peraí, quanto que eu tenho que faturar mais? Peraí, pega o valor que você vai gastar mais, divide pela margem de contribuição percentual. Você já sabe quanto você tem que faturar mais, no mínimo. Quando você bate o olho e fala assim, não, mas isso aqui é facinho. Gente, e esse tipo de decisão, ele pode ser tomado, esse tipo de decisão pode ser tomada por empresas que estão faturando R$2.000, R$10.000, R$100.000, R$1 milhão. É o mesmo modelo de decisão. Você pega a margem de contribuição lá, você pega o valor que você vai investir, que você vai gastar, vai comprar,
equipamento, etc e tal, você divide. E você sabe o quanto você tem que faturar mais. Muitas vezes fica muito claro, fala, não, isso aqui é ridículo. Já cheguei a sentar junto com o cliente, e o cliente perguntava, pô, Rodrigo, eu não sei se eu mudo, não sei o que, eu falei assim, beleza. Quanto que você vai gastar lá, a mais? Ah, vou gastar isso, vai ter reforma, vai ter aluguel, às vezes tem mais de um item envolvido, né? Vou ter que decorar, vou ter que gastar ali, sei lá, mais uns tantos mil a mais por mês. Beleza. Quanto você espera vender a mais lá? Aí a pessoa, pelo menos uns 50%. Aí eu fazia a simulação, pegava esse valor que a pessoa gastava a mais, dividia pela margem de contribuição, e dava, tipo, precisa aumentar só 20%. Você acha que vai aumentar 50%? 50% tranquilo. Então, pode ir tranquilo, porque você vai pagar suas contas. Olha que legal. Simples, né? Bem simples, gente. Mata essas dúvidas aí. Quem estava com dúvida, aqui, ó. Quem estava com dúvida sobre expandir equipe comercial, fachada moderna, agora pode fazer sua conta. Maquinário, contratar umas IAs, né? Você pode fazer sua conta. Descobre sua margem de contribuição, você viu ali a estrutura, ó. Aqui, gente, vou até voltar para vocês printarem essa telinha aqui, ó. Vocês vão printar essa telinha aqui, ó. Ó, vou voltar para vocês printarem essa telinha. Vocês fazem a conta depois. Voltei. Printa essa tela aqui, ó. Tá bom? Você fazer a sua continha. Printa essa tela e você faz a sua continha. Você vai colocar o seu faturamento, o seu imposto, a sua taxa, seu valor de taxa, comissões, embalagem, frete, nanã. Vai calcular sua margem, vai tirar sua despesa, vai descobrir seu lucro. Vai pegar sua margem e vai dividir pelo faturamento. Vai descobrir esse percentual. Aí você vai falar assim, poxa, no social media quanto é? R$500 por mês? R$800 por mês? R$300 por mês? Não sei. Não sei o que você está hoje buscando. Qual que é o perfil da pessoa que vai trabalhar com você e tal. Né? Você vai lá e vai fazer o cálculo. 500 dividido pela minha margem de contribuição dá quanto? Se eu colocar essa pessoa, eu preciso faturar mais tanto para pagar essa pessoa. Se eu colocar essa pessoa e não faturar isso, não adiantou nada. Aí eu só tive gasto a mais na minha empresa. Beleza? Então isso aqui responde muita coisa. Responde muita coisa. Joia, Cíntia? E aí, gente, gostaram do conteúdo? Vou abrir agora para perguntas, tudo. Gostaram? Valeu, abriu a cabeça, ajudou, tá? Tem detalhamento dessas contas aqui nas aulas estão gravadas, nas outras aulas, essas continhas, eu faço mais devagar, então às vezes eu faço muito rápido. Por quê? Porque essa já é uma aula, depois de 6 aulas que a gente vem debatendo vários teminhas, como esse, está construindo a inteligência aqui. A Cristiele está desde o começo. Então, assim, tem gente que está aqui já pegando tudo. Para não ficar muito repetitivo, eu passei mais rápido, tá? E a gente aproveitou bastante o conteúdo de hoje. Beleza, gente? Joia? Já printei faz tempo, a Suzane não perde tempo. Certo? Joia, Dividindo a MC pelo faturamento para saber quanto precisa vender para pagar o custo adicional? Isso. Muito bem. E não é o quanto você precisa vender, é quanto você precisa vender a mais. Então, é o que você vende hoje, mais essa continha que você vai fazer. Beleza?